Sejam muito bem-vindas. Eu quero agradecer a Ana pelo convite para a gente estar falando um pouquinho sobre o Instagram, como dominar essa ferramenta, aumentar o engajamento e, por consequência, aumentar as vendas de vocês, tá? É uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu sou Gabriela, trabalho como gestora de redes sociais, tenho formação em marketing digital e estou me especializando em branding. Então, eu já trabalho aí com o Instagram há um tempo. Sou a gestora da rede social da Ana, que muitos de vocês devem conhecer. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre venda. Qual para vocês, quem puder participar, é a principal ferramenta de vendas hoje? Boca a boca, a indicação, qual que vocês consideram? A pesquisa, o Google? Instagram e boca a boca, indicação, Instagram. Tá. O mundo hoje, ele é determinado pelas redes sociais. Tudo que a gente faz está dentro da rede social. E o Instagram tem se tornado praticamente o novo Google, tá? Então, hoje, quando as pessoas querem comprar alguma coisa, buscar um serviço ou um produto, o primeiro lugar que elas procuram é o Instagram. A indicação e o boca a boca são essenciais. Mas vocês têm noção do quanto vocês podem potencializar esse boca a boca, essa indicação, esse feedback através do Instagram? Se vocês pegarem somente essa informação que o cliente dá para você, esse feedback, e trazer para dentro do Instagram, você já potencializa as suas vendas de forma extraordinária, tá? Mas vocês precisam primeiro entender o quê? Que o Instagram, ele é uma rede social. E a rede social, ela é baseada no relacionamento. Então, não adianta vocês trazerem no Instagram um catálogo de produtos de vocês. Isso não vende, isso não vai vender. O Instagram, ele não serve para isso. O Instagram, ele serve para relacionamento, tá? Outro mito que nós precisamos entender e extinguir é que o Instagram, ele é uma empresa, tá? O Instagram é uma rede social, ele serve para se relacionar, mas ele é uma empresa. E como uma empresa, ele visa lucro, ele quer ganhar dinheiro. Então, qual que é o maior objetivo hoje do Instagram? É fazer com que as pessoas passem mais tempo dentro dele. Quanto mais tempo as pessoas passarem dentro da plataforma, mais o Instagram vai estar recebendo através dos anúncios. Pode ver que cada vez mais hoje a gente rola ali o feed e tem mais e mais anúncios. Então, cada anúncio daquele que você vê, o Instagram está ganhando dinheiro. E o objetivo dele é procurar criadores de conteúdos que sejam tão bons, tão excelentes, que façam com que as pessoas passem tempo ali dentro, que fiquem presas naquilo. Então, ele é uma ferramenta ótima para você criar conteúdo e não para fazer um catálogo digital, como a gente vê muito hoje. Achei aqui. Daqui a pouco eu vou ver os e-mails. Desativei o som ali. E quem usa o Instagram aqui? Só para mim entender. Querem colocar no chat quem usa, quem não usa? Eu uso. Pelo visto, todo mundo que está aqui usa o Instagram hoje, né? Não tem ninguém que não utiliza ou que não conhece a plataforma ainda. Quem não utiliza ou quem não conhece a plataforma ainda. Mas, para todo mundo entender como funciona, eu trouxe um pouquinho aqui do que contém o Instagram, né? Então, o Instagram contém o feed, que é onde ficam as publicações de você. O feed é permanente, ele vai estar sempre ali. Ele precisa ser a tua vitrine. Quem é você? O que você vende? O que você acredita? Tudo isso precisa estar no teu feed. E aí, tem o Reels, que ele serve para atrair, que são os videozinhos curtos, né?
que servem para atrair mais seguidores. Geralmente, eles são... Depois a gente vai falar sobre o funil do Instagram, e aí vocês vão tá entendendo um pouquinho mais. Só um pouquinho, eu vou ativar um mundo aqui. Tem as lives também, que elas servem para conectar mais você com a sua audiência, mas elas são temporárias, né? A live não fica, a não ser que você deixe salvo, é para você apresentar você, o teu produto, o teu serviço, mas elas são temporárias, assim como Story. E hoje eu não teria como abranger tudo do Instagram, então eu foquei no que mais gera venda. Como todos vocês trabalham com vendas, a gente vai focar hoje no Story. A gente vai desmembrar o Story e vocês vão entender por que o Story é a melhor ferramenta de venda. Tá? Porque muitas vezes eu ouço assim, Gabi, mas do que adianta eu ficar 24 horas ali criando Story? Eu sinto que eu estou perdendo meu tempo. Eles não servem para nada. Mas tamanho de quê? Hã? Tamanho de quê? Tá me ensinando a mexer nos stories. Tem uma criança junto aprendendo a mexer nos stories. Então, eu crio... Talvez você se sinta assim. Você já se sentiu assim? Meu Deus, eu crio story o dia inteiro, eu falo sozinha, eu tô lá 24 horas por dia, não serve para nada, eu não consigo vender. Alguém aí já se sentiu assim? Se mais alguém, a Daniela, se mais alguém puder ligar a câmera, pode ficar bem à vontade, tá? Eu gosto de ver o rostinho de vocês e aí a gente vai interagindo, eu consigo conectar melhor. Aí, obrigada, Tami. Sim, ó, a Mai já se sentiu assim, a Daniela também já se sentiu assim, mas o Story é o lugar para você se sentir vulnerável, tá? Você vai tirar toda e qualquer máscara que você tem e vai mostrar de fato quem você é. Porque o Story, ele serve para gerar conexão e pessoas se conectam com pessoas. Ele serve justamente para isso, para a pessoa sentir que está ali, que ela faz parte de você. Ela permite que o teu seguidor ele seja próximo de você, tão próximo que ele saiba o que você faz. Eu sei que na segunda-feira, eu sei que por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu sei que toda manhã a Gabi faz o devocional dela. Quem me acompanha na rede social sabe que toda manhã está lá o meu devocional, o meu café, eu não abro mão. E é essencial para mim. Então, é necessário que vocês se coloquem dispostos a tirar as máscaras dos stories, a trazer essa proximidade e essa conexão. Porque a venda, ela é relacionamento. Não existe venda sem relacionamento. E não existe relacionamento sem presença. Tá? É isso que vocês precisam entender. Não existe como estabelecer um relacionamento com... Imagina você namorando ou casado com alguém e você só vê... Peraí que tem gente pedindo para entrar, só um minutinho. Marcela, que é o interior, fazer as lives. Progress. Então, voltando. E não existe como a gente gerar relacionamento sem presença, tá? Não existe como. Imagina você namorando a pessoa e você vê a pessoa 15 segundos durante a semana. Quanto vai durar esse relacionamento? Ou você vê ele 15 segundos, ou você vê ele num dia, o dia inteiro, no outro dia você vê poucos segundos, aí ele some por 3 dias, aí depois volta, você vê mais 15... Não existe como você estabelecer um relacionamento dessa forma. Então, como que você quer vender? Se você não permite que o teu seguidor entre dentro da tua vida, tenha um relacionamento contigo. Olha, a Elidiane ali disse que ela morre de vergonha, me sinto uma ridícula. É natural. E aí, tipo, eu não quero aparecer. Existem formas de você criar stories sem aparecer. Existem várias formas de você gerar essa conexão sem mostrar o teu rosto. Entende? Você pode mostrar pontos do teu dia, mostra ali... Nem todo dia você vai querer aparecer, isso é natural. Até eu que
apareço muito nos stories, não quero aparecer todo dia. Então, você pode mostrar o que você está fazendo, mas não só mostrar por que você está fazendo. Porque as pessoas se conectam com o teu porquê. Entende? Eu estou aqui na rua porque a saúde é importante para mim. Eu estou fazendo um passeio porque a saúde é importante para mim. Eu estou fazendo isso porque isso, entende? Você vai trazendo o teu seguidor para dentro da tua rotina, mas com um porquê, não com aleatório. E você precisa gerar valor também às pessoas através dos stories. Então, traga informações, traga um conteúdo para elas que vale a pena elas estarem assistindo aquilo. Ó, Edna, gosto muito dos stories. Tem pessoas me procurando por causa das publicações neles. E olha que só publico produtos e nem gravo vídeos, porque ainda tenho vergonha. Olha só, também não gravo. Gabi, antes em outro trabalho eu sempre fazia publicações. E o que eu soube últimos dias que isso atrapalha. Não entendi, Daniela. Não entendi tua dúvida, Daniela. Penso sempre com quem quero falar e entendo que não falo para todo mundo. Exatamente. Ninguém fala para todo mundo. Quem conecta comigo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a Dani que trabalha comigo, a Mai também tem uns projetos comigo. Nós três somos social media, mas quem conecta comigo não é a mesma pessoa que vai conectar com a Dani, muitas vezes não é a mesma pessoa que vai conectar com a Mai. Cada pessoa tem uma forma de falar, de vender, e você vai se conectar, um posicionamento, tá? Então, você vai falar com uma parcela de pessoas e outra parcela não vai gostar, e tá tudo bem, tá? Só que o mais importante é você ser você nos stories. Tirar as máscaras e ser você. Então, para vocês entenderem um pouquinho do funil, tá? A gente começa com Reels ou tráfego, é onde a gente atinge a maior parte das pessoas. Hoje não existe ferramenta melhor que o Reels. Olá, Sula speaking. Atingir mais pessoas. Aí as pessoas vão conhecer você através do Reels, vão entrar no teu feed. Lá elas vão conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do que você vende, mas elas só vão criar um relacionamento contigo, confiar em você através dos stories. Então, por mais que você tenha um feed perfeito, será que essa pessoa é real se não tá no story? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava outro dia procurando um restaurante e eu acessei uma página, nossa, achei fantástico, maravilhoso, um restaurante aqui na cidade. Aí pensei, vou visitar. A primeira coisa que eu fiz foi clicar nos stories. Não tinha nenhum story. Então, para mim, ou aquele restaurante estava fechado, não existia mais, ou algo de errado tinha, porque não tinha stories. Então, será que é real, de fato, essa pessoa que está aqui? Será que é uma pessoa com quem eu posso criar um relacionamento, me conectar e querer estar ali? Sem constância, você nunca vai conseguir estabelecer um relacionamento de excelência com seus seguidores e nunca vai torná-los clientes. Então, você precisa ter constância, você precisa postar todo dia, tirando a dúvida da Daniela, sim, principalmente nos stories, tá? Postar todos os dias nos stories para você criar essa conexão com quem está ali no teu perfil. Se você sumir, por consequência, você vai aparecer menos. Se você aparecer menos, você vai fixar menos na tua audiência e aí é mais difícil que você consiga gerar uma venda, tá? Então, é importantíssimo você postar diariamente, principalmente nos stories. Tirei a dúvida ali. E sem a congruência não existe conversão. Aqui eu quero entrar num ponto bem forte para vocês entenderem. Tem que existir congruência com o que vocês falam, o que vocês vendem e o que vocês vivem. Principalmente porque vocês vendem um produto que trabalha na vida das pessoas.
Entende? Vocês não vendem um simples produto, vocês vendem uma transformação. Aquilo pode mudar completamente a rotina, o dia, a saúde dessas pessoas. Então, vocês têm que ter congruência com o que vocês falam, o que vocês vendem e o que vocês mostram. Por exemplo, a Ana, outro dia, estava com o filho dela doente, né? A Ana tá sumida aí, mas qualquer coisa ela se manifesta. E ela estava tratando o filho dela com o óleo da doTERRA. Ela pegou isso e mostrou no story. Tem como eu trazer um exemplo que foi super prático para vocês. Ela vivia isso. Isso faz parte da rotina dela. Quando alguém está doente na casa dela, é com óleo que ela trata. Então, ela só trouxe isso para o story. E daí ela deu ali a receita sobre como ela estava tratando o filho dela. Ela não vendeu um produto. Ela mostrou o que ela vive. E a pessoa que está assistindo vai se conectar com isso. Espera aí, meu filho também está gripado. Tem como eu tratar ele sem usar tanto medicamento? Ah, fulano eu passei por uma depressão, que você pode ver o testemunho de várias pessoas, quem está ali no grupo da doTERRA, né? Vê os testemunhos, por exemplo, eu passei por uma depressão e através do óleo a minha vida mudou. Lógico, a gente sabe que é uma conexão corpo, alma e espírito, você trata tudo, né? Você não é só o óleo por si só, mas você falar sobre isso e ter congruência e ser muito mais do que um produto, ser o que você viveu e você trazer essa vivência para os stories, é isso que vai gerar venda. Porque as pessoas vão se conectar com o teu porquê. Não é por qualquer motivo. Não é por dinheiro que ela está fazendo isso. É porque a vida dela foi transformada por isso. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Beleza. Então, é isso que vocês precisam demonstrar, entende? Como quem vende um produto que pode sarar uma dor física, muitas vezes, é vocês mostrarem ele no dia a dia. Ó, eu tomo óleo junto com a minha água, esse óleo aqui, junto com a minha água todos os dias, porque ele melhora a minha imunidade, eu não quero pegar gripe. Então, você vai mostrar o teu ritual ali todos os dias, tomando a tua água com aquele determinado óleo, e você vai vender sem vender. Porque uma pessoa que também quer aumentar a imunidade, ela vai entrar em contato contigo e vai dizer, como é que funciona isso? Uhum. Entender sem entender. Importante, aí o pessoal tá entendendo pelo que eu tô vendo no chat ali. Legal, ótimo. E aí agora a gente vai entrar numa parte mais prática e mais detalhada dos stories, tá? A gente tem mais teórica, digamos assim. Nós temos 3 tipos de seguidores dentro do Instagram. Você tem alguma dúvida até aqui? Ó, a Sônia colocou ali, quero fazer uso do óleo em todas as áreas da minha vida. Estou apenas começando. Ótimo, então você vai poder explorar todas as áreas mostrando a transformação. E você pode começar desde já, desde o primeiro óleo que você compra e vai mostrando como cada óleo foi transformando cada área da tua vida. Verdade. Vai ser maravilhoso. Tá. Horário de postagem. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, então.
Hoje a gente vai falar especificamente sobre os stories, tá? E aí depois a gente pode, qualquer coisa, fazer um tira-dúvidas sobre as demais dúvidas de vocês do Instagram, tá? Então, hoje nós temos 3 tipos de seguidores, tá? Na outra linha, eu posso chamar aqui uns 20 minutos? O seguidor observador, que é aquele seguidor que olha teus stories e só olha, só observa. Às vezes ele passa, mas ele tá ali só observando. A gente tem o seguidor comentarista, que é o seguidor tipo Galvão Bueno da Copa do Mundo, sabe? Ele comenta, ai, que legal, show, dá uma curtida, reage ali com um coraçãozinho. O seguidor comentarista, ele já é bom, porque ele já aumenta o teu engajamento, tá? Então, por mais que ele só faça um comentário, ele já tá mostrando ali pro Instagram que esse conteúdo é bom, porque ele tá respondendo. Mas tem um seguidor que é maravilhoso, que é essencial, que é o seguidor personagem, que é um seguidor que ele se sente parte da história, que ele sente que ele pode mudar ali o teu story, interferir na tua vida, participar de alguma forma, sabe? E esse seguidor personagem, ele não perde nenhum story teu. Ele tá ali todo dia. Não, eu preciso, porque se eu não for ver o story dela, pode ser que alguma coisa aconteça e eu não veja, ou eu não vou fazer parte dessa história hoje. Então, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos alguns seguidores personagens, que se sentissem tão pertencentes àquele Instagram, que estivessem ali todos os dias, tá? Só que eu tenho uma notícia para vocês. Boa. É você quem determina como, o que o teu seguidor vai ser. Então, é você que determina se ele vai se observar, se ele vai ser um personagem ou se ele vai ser um comentarista, tá? Como, Gabi? Como que eu faço isso? Seguidores são pessoas, gente. Isso a gente nunca pode esquecer. São pessoas, são vidas que nós temos ali, tá? Eu tenho só 100 pessoas que me seguem no Instagram. Você pode pensar, meu Deus, Gabi, eu tenho 200 pessoas, só tenho 200 seguidores. Mas são 200 pessoas que você pode transformar através daquilo. Tem? São 200 pessoas que estão ali para receber a tua mensagem. E o que que as pessoas querem? Necessidade básica. Se sentir amada, importante e pertencente. Todos nós queremos nos sentir amados, importantes e pertencentes, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que dar voz para o teu seguidor, ouvir ele e deixar que ele decida. Como que eu vou transformar o meu seguidor de um observador para um seguidor personagem, tá? Através do CTA. Vocês já ouviram falar de CTA? Só mais. Sim, tá, só mais. Então, CTA é você fazer uma chamada para ação. Você tirar o teu seguidor do que ele tá e fazer ele agir de alguma forma, interagir de alguma forma, tá? As pessoas, geralmente, elas estão só ali rolando o feed, porque, de fato, ninguém vem para o Instagram para aprender, ou para descobrir uma coisa nova, ou para comprar. Dificilmente vem para comprar, a não ser que eles façam uma pesquisa ativa. Então, você tem que fazer o teu seguidor interagir. Você tem que chamar ele para ação, tá? Como que eu chamo ele para ação? Através do storytelling, através da história, tá? Você vai contar uma história, vai chamar ele para ação, depois a gente vai desmembrar isso bem certinho, mas o que que eu quero que vocês façam hoje? A partir de hoje, não só hoje. Saiam do piloto automático, tá? Tudo que vocês vivem pode virar uma história. E não é à toa que story se chama story, tá? E não é à toa que story tem música, porque lá é para você contar as histórias de vocês. Então, aconteceu, você vendeu para uma determinada pessoa hoje, ela te deu um feedback, ela te contou algo extraordinário, você vai para o Instagram e vai contar essa história. Sai do teu piloto automático, da tua zona de conforto, conta para as pessoas também precisam saber disso, as pessoas também precisam conhecer isso que você tem, que você vende,
que elas não conhecem ainda, tá? Tô só aguardando as dúvidas aí. Se vocês tiverem dúvidas, colocam ali no chat. Se eu estiver falando muito rápido também, coloquem ali no chat, porque eu me empolgo quando eu vejo a gente já tá lá na frente, né? Tudo ok? Tá dando para acompanhar? Não tô entendendo nada? Tá ótimo. Vamos seguir, tá? Quais são as interações que são mais importantes para vocês entenderem um pouquinho, tá? Quando um seguidor volta ao teu story, pensando em pontuação, coloquei aqui para a gente ilustrar de uma forma mais fácil, tá? 7 pontos, porque significa que o teu conteúdo foi tão bom, tão legal, o teu story foi tão bom, que ele voltou para assistir novamente, tá? Quando ele responde o direct, 6 pontos. Então, quando alguém responde algo que você, um story que você postou através do direct, é excelente. Quando a pessoa reage, 5 pontos. As enquetes, 4 pontos. Caixinha de pergunta tem menos importância que enquete. Então, é mais interessante que vocês façam com que o teu seguidor responda o direct do que colocar uma caixinha de pergunta, tá? Para vocês entenderem, a interação, quanto mais as pessoas interagirem com o teu conteúdo, mais o Instagram vai entregar o teu conteúdo, tá? Isso a gente precisa ter em mente. Então, quanto mais pessoas interagirem, curtirem, responderem, mais o Instagram vai entregar. Porque uma reclamação que eu vejo muito hoje é: mas o meu conteúdo não está sendo entregue, ninguém vê meus stories. Então, você tem que prender e fazer as pessoas interagirem, porque quanto mais isso acontecer, mais o Instagram vai estar entregando o teu conteúdo, tá? Estão falando ali do tipo de seguidor, né? Nosso objetivo é fazer com que as pessoas se sintam tão comentaristas ou tão parte dessa história que eles interajam com ela. Então, a pessoa vai, meu Deus, eu já vivi isso, peraí que eu vou contar para Dani aí o que eu passei. Bruna, essa é a minha história também, eu vivi isso. Então, ela vai se identificar tanto contigo que ela vai querer interagir contigo, tá? E aí, a gente vai entrar nos 5 passos para me desmembrar e fazer um conteúdo melhor nos stories, para que as pessoas interajam mais, leiam mais, fiquem mais presas nos meus stories, tá? Tudo certo até aqui? Vendo os rostinhos de vocês, de quem eu consigo ver? Tá, tudo ok, então. Vamos lá. O primeiro passo, utilizar conteúdo em camadas. E aí eu vou explicar para vocês o que é um conteúdo em camadas. Só um minutinho que tem um áudio ligado. Qual que é a pior coisa que pode acontecer no nosso Instagram hoje, tá? A pessoa desistir de assistir o nosso story, fechar, desistir, não gostei, vou sair. Então, por isso que o conteúdo para isso que o conteúdo em camadas ele serve para prender a atenção da pessoa que está assistindo, tá? Como que eu estruturo esse conteúdo em camadas? Primeira coisa que vocês precisam entender, que as pessoas são preguiçosas. Nós somos preguiçosos e ninguém entra no Instagram para aprender. Ninguém entra no Instagram para fazer uma leitura. É muito raro isso acontecer. Então, se eu pegar um story e encher de texto, automaticamente eu vou fazer a pessoa sair ou passar para frente, porque ela não quer ler. Aquilo não é interessante para ela. E aí que entra o conteúdo em camadas. Aqui eu trouxe um exemplo de um conteúdo que a gente fez para um cliente, tá? Se você pegasse esse story e visse todo esse tanto de informação, é quase certo que você ia passar para frente, que você não iria ler, tá?
Mas não foi assim que a gente estruturou o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês como a gente fez. Esse era o primeiro story. Então, a gente introduziu o assunto. E é assim que nós fazemos. Só um minutinho. Então, você introduz o assunto, você fala sobre o que você vai falar. Ah, o óleo de lavanda. Hoje nós vamos falar sobre o óleo de lavanda. Aí, no segundo story, você vai trazer um pouquinho sobre ele e despertar a curiosidade. Tá? Então, você não vai largar um monte de informação ali para o teu seguidor, porque ele não vai ler. Por exemplo, aqui a gente trouxe, era o dia do nhoque da fortuna, né? A gente trouxe segundo a tradição italiana, esse prato traz prosperidade e abundância para sua família. Mas, para isso acontecer, você precisa cumprir uma coisa. E aí a pessoa vai dizer, não, peraí, o que eu preciso fazer? Como que eu faço isso? Como que eu uso esse óleo? E aí você vai desmembrando. A gente trouxe toda a explicação. E no último story, a gente adicionou o CTA. Então, no último story, você coloca aquela chamada para ação do seguidor. Você já passou por essa situação? Você já viveu isso? Conta para mim aqui no direct. E aí você vai desmembrando e aumentando o engajamento, fazendo com que as pessoas entendam que você também quer saber da vida delas. Que o teu conteúdo não está ali só por estar, mas que você de fato se preocupa com elas. Tá? Então, assim é a estrutura de um conteúdo em camada. Vocês percebem que ninguém falou aqui? Ninguém falou nesse story. Mas a gente desmembrou todo um assunto que é exatamente assim que vocês podem fazer. Vocês podem pegar um óleo, desmembrar todo o assunto e nem aparecer. Tem? Então, tem muitas formas de você aparecer no story sem aparecer. E trazer um conteúdo e informar para as pessoas. O segundo ponto, então. Gente, isso aqui é sensacional. Quando você entende o conceito disso aqui, você pode mudar completamente os teus stories e a tua interação, tá? Nós somos ovelhas e ovelhas seguem ovelhas. Qual que é a melhor forma de você persuadir o teu seguidor a interagir com você? É mostrar que outras pessoas interagem com você. Então, você compartilhar os directs que você recebe traz esse senso de pertencimento. E o que as pessoas precisam? Se sentir amadas e pertencentes. Então, meu Deus, olha, eu sou tão importante para a Sônia que o meu direct está lá no story dela. Ela se sente pertencente, ela se sente personagem, ela mudou ali ela mudou o Instagram. Hoje a Sônia não ia falar sobre isso, mas como ela recebeu um direct meu a respeito disso, ela trouxe esse conteúdo. E aí, o que a gente precisa entender? Por trás de uma pessoa que perguntou como funciona o óleo, o uso do óleo peppermint, tem outras 5 que têm a mesma dúvida, mas que nunca perguntaram. Então, aí vocês trazem esse print, contam para todo mundo, ó, tem pessoas perguntando sobre isso aqui. Então, hoje eu quero falar sobre isso aqui com vocês nos stories. E aí, com o tempo, mais pessoas vão mandando direct, mais pessoas vão perguntando. E aí, você vai trazendo para as pessoas que pessoas querem comprar de você, pessoas querem esse produto, pessoas se interessam por esse produto. E, por consequência, mais pessoas vão se interessando. Porque, meu Deus, se eu não quero comprar essa xícara e outras 10 pessoas estão querendo, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Porque o que as pessoas estão vendo nessa xícara que eu não estou vendo? Eu tenho que olhar com mais calma. Se tem tanta gente querendo um determinado óleo e eu não vi tanta importância, peraí, é eu que estou errada, não é a maioria. Então, traz esse senso de que eu também preciso disso, por mais que eu nem saiba que eu preciso, tá? E aí você pode pensar assim, Gabi, mas como que eu vou fazer isso? Nunca tive nenhuma pergunta desse tipo. Gente, vocês podem se ajudar. Combinem entre vocês.
Manda para mim tal pergunta, porque hoje eu quero falar sobre esse assunto nos stories. Quem cria conteúdo de forma estratégica e nunca fez isso, tá fazendo errado. Então, se vocês nunca tiveram nenhuma pergunta nos stories, se vocês se mandem perguntas. Pense num óleo estratégico que vocês querem falar sobre ele, porque ele transforma uma determinada coisa que muitas pessoas precisam. Ele cura a dor de cabeça, as pessoas não sabem. Aí você diz assim, ó, deixa eu pegar aqui os nomes de vocês. A Fabiana manda uma mensagem para a Fabiana e diz, a Nath manda uma mensagem para a Fabiana e diz, Fabiana, manda para mim um direct falando isso. E aí você tira a print desse direct e desmembra nos stories. Vocês vão ver que com o tempo, vocês vão ter mais e mais e mais directs, tá? Dúvidas? Tem ninguém escrevendo? Então, vamos lá. Tem um destaque no perfil da agência, que é um destaque sobre Emily em Paris, que eu fiz e salvei lá nos destaques. É um conteúdo que eu desmembrei em camada. É um conteúdo que eu estimulei as respostas nos directs. Então, vocês podem estar lá dando uma olhadinha, depois eu coloco ali no grupo para vocês. Dando uma olhadinha nesse destaque e ver como funciona, tá? Aí você vai pegar o quê? Você vai estimular as pessoas a responder seus stories através do CTA. Aqui eu coloquei uma pergunta, pedi para as pessoas responderem. Se eu não me engano, quem lembrava o produto que a Emily fez uma campanha, era algo assim. E aí as pessoas começaram a responder. As pessoas começaram a responder, eu tirei print de algumas respostas, coloquei lá no story. Por consequência, mais pessoas começaram a responder. E aí, você precisa mostrar que as pessoas estão empolgadas com aquele assunto. Ó, eu recebi, por exemplo, esse direct aqui. Chocada aqui, Gabi. Eu nunca tinha me interessado nessa série, porque me falaram que a série era de romance adolescente. Mas vendo tu falar, já quero começar para ontem. Então, as pessoas estavam curiosíssimas para saber do assunto e eu peguei e mostrei isso no story. Então, se tinha alguém que não estava curioso naquele momento, ele ficou, ele voltou e leu. Então, esse é o poder de vocês compartilharem o que as pessoas estão falando. E isso pode mudar totalmente o engajamento de vocês. Está sendo eu coloquei para gravar. Está aparecendo aí para vocês que está sendo gravado? Sim? Tá. Então, depois vocês vão conseguir assistir. Terceiro ponto. Use todos os sentidos de quem está assistindo, vendo o teu story, tá? O visual importa, a estética importa, o auditivo importa, tá? Nós somos seres humanos e nós compramos pela emoção. A gente precisa ter noção disso, que nós compramos pela emoção. A maior parte das nossas compras são feitas pelo emocional. Então, se você coloca ali um áudio junto, se você coloca ali uma música que conecte, você já vai estar atingindo um outro sentido de quem está assistindo, tá? Aí eu trouxe aqui 2 exemplos de story, para vocês entenderem como a estética funciona, como a estética importa, tá? Qual que era mais provável que vocês lessem? Não, Mai, não tem um número X de camada que você pode fazer. Você pode fazer vários stories, 10, 15 stories em camada, tá? Só que tem que lembrar que tentar não fazer com que não se torne tão cansativo para a audiência, né? Trazer algo mais leve. Até que o produto é bom, mas essa letra é detestável. Ah, com letra de música?
sem letra. Depende sobre o que você vai falar. Eu acho assim, ó, que você tem que ter muita consciência que a música que você está colocando no teu perfil, ela reflete você, tá? Então, por exemplo, eu não coloco no meu perfil uma música que fale palavrão, porque não faz sentido. A Gabi, eu não consigo nem imaginar um cenário que eu falaria palavrão, entende? Então, você tem que entender que o teu Instagram no total reflete você. Então, se tá lá uma música de baixaria nos teus stories, isso vai ser associado a você. Então, filtrem isso também, você tem que ter muito cuidado com o que você coloca lá. Se você se sente insegura, por exemplo, no inglês, coloca um fundo musical, uma música em português, tem uma infinidade de música. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso também. Mas, voltando à pergunta, qual que é mais provável que vocês leiam? Se vocês tivessem se deparado com os dois no Instagram. O 1 é aquela calça jeans e o 2 é as flores. Coloquem ali no direct qual que seria mais provável que vocês lessem. A Mai disse 1. Mas alguém tem alguma opinião diferente ou igual? 2 é timidez, olha só. 1. Eu provavelmente leria 1. Dificilmente leria 2. Isso, ó. Então, provavelmente eu leria a imagem 1. Por quê? Porque além dela estar dividida, ela ter uma sequência, ela prender, ainda ela tem um jogo de contraste de cor. Então, ela destaca ali o que é mais importante através das cores. Por mais que você bata o olho ali e só leia o que está em amarelo, aquilo que está em amarelo provavelmente vai despertar a tua atenção para ler o restante. Tá? Então, eu bati o olho ali, depois de 4 meses com as inscrições fechadas, futuro vão abrir em poucos dias. Enfim, ali ela trouxe um... Mas o que é o detalhe? Você pegar, colocar algumas palavras-chave, por exemplo, ali vou falar de perdão, de amor, papapá, a pessoa chama tanta atenção que a pessoa vai querer ler o resto, entendeu? A 2, ela tá tão poluída de tanta informação que por mais que o conteúdo seja ótimo, é muito difícil que eu pare para ler. Porque eu tenho que ter a consciência que a pessoa que entrou ali, ela não entrou no Instagram para ler ou para aprender. Ela entrou no Instagram para passar o tempo, para ver o que os outros estão fazendo. Porque ela é uma rede social. Então, você precisa trazer esse destaque, esse jogo de cor, brincar com a fonte, com as cores, com detalhes, trazer menos informações, destacar. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar para vocês um vídeo de como que eu faço esse processo aqui, ó, de cores. Como que eu coloco, se alguém não sabe, manda mensagem que eu explico como que eu faço esse processo aqui de colocar só algumas cores diferentes, tá? E aí, agora a gente tem uma parte prática, todo mundo tá com o celular por aí, não sei se vocês vão conseguir fazer, algumas estão assistindo através do celular, né? Mas o que seria essa parte prática que eu indico para vocês? Escolher 2 fontes dos stories, tem uma infinidade de fontes, mas vocês vão escolher 2 fontes, no máximo 3 fontes, tá? Ó, a Ana colocou, eu não sei, tá? Eu vou gravar um vídeo, então, depois, Ana, falando sobre aquilo ali. Me cobra, que daí eu mando lá no grupo. Vocês vão escolher, então, tarefa, anotem aí, para vocês fazerem, quem não pode fazer agora. Escolher 2, no máximo 3 fontes dos stories, tá? E vocês vão usar sempre essas fontes. Você não vai um dia fazer um story com uma fonte, no outro dia fazer um story com outra.
Não, é sempre essas mesmas fontes, porque daí assim vocês vão criando uma identidade visual nos stories de vocês, tá? Então tá aí tarefa de hoje, até final do dia, escolher, selecionar 2 fontes. O que a fonte que eu digo assim, ó, que nem não consigo ver ela como uma fonte séria de forma alguma, é a Comic Sans, que tem nos stories. Então, uma fonte que eu não indico que vocês utilizem é aquela fonte, tá? Que é uma fonte meio desenhada, pois qualquer coisa eu acho que não tenho aqui, mas depois eu mostro para vocês. Não utilizem aquela fonte, porque ela tira toda a seriedade do assunto imediatamente, tá? E aí vocês vão brincar. Vocês vão brincar com o tamanho, vocês vão brincar com elas, as fontes entre si, vão usar elas para dar destaque. E aí vocês conseguem criar esses stories harmônicos, tá? Esses stories bonitos. Que tem uma fonte só. Deixa eu ver no outro. Acho que... Geralmente eu uso essa nos meus stories. Aqui, por exemplo, tem 2 fontes, ó. O bom dia foi feito com uma fonte e o demais foi escrito com outra fonte. Aqui, ó, eu queria dar um destaque, então usei a mesma fonte do bom dia. E aí vocês vão brincando com as fontes, com as cores. Algo que vocês precisam entender, porque muita gente me diz assim, ai, Gabi, eu queria tanto fazer story como você. Story é prática. Vídeo é prática. Eu não acordei um dia, decidi fazer story e ele saiu desse jeito. Não, tá? Vocês precisam praticar. E aí, a cada prática vai ficando melhor. A cada prática você vai gravar um vídeo mais tranquila. A cada prática vai se tornar mais fácil. Tão fácil quando vocês verem que vocês estão andando pela rua e gravando story, como a Ana faz. A prática, ação e trabalho. Isso aí. E dá trabalho, hein? Ter um Instagram, manter um Instagram, fazer story, postagem, dá trabalho. Então, não ache tipo, que vai ser uma jornada fácil, mas ela é possível, tá? Aí vocês podem brincar com as cores. Então, vocês podem, se vocês têm cores que vocês usam sempre, vocês podem usar elas, ou senão vocês podem brincar com as cores da própria imagem que vocês estão postando para dar destaque, tá? Mas usem as cores a favor de vocês para destacar as informações, tá? Outro pulo do gato, ou outro passo, usar o último story para gerar interação. Interação, chamada para ação, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Então, você vai fazer perguntas no teu último story sobre conteúdo. Eu trouxe hoje, não sei porquê, mas o óleo de lavanda está na minha cabeça, então eu trouxe hoje o óleo de lavanda, aí falei sobre ele, descrevi para que ele serve, como que eu uso, em vários stories, e não tudo num só. E aí, no final, eu vou perguntar isso faz sentido? Você já usou ele e teve algum benefício? Isso também acontece com vocês? É assim também? Vocês usam e trazem esse resultado? Então, no último story, depois de explicar sobre ele, você vai tentar fazer com que as pessoas respondam e também vai colher esse feedback. Pensa que poderoso se a pessoa responde o teu story e diz assim, Bruna, exatamente isso. Eu estava passando exatamente por essa situação e eu usei o óleo de lavanda e ele mudou completamente. E aí você pega esse print e joga lá no story e aí alguém vê que, além de você, outra vida também foi transformada. Então, peraí, 2, aí vai vindo 3, aí vai vindo mais depoimentos e quando vocês verem, eles estão se vendendo sozinhos. Mas é um processo, tá, gente? Vocês não vão sair daqui achando que hoje vocês vão fazer um story e ele vai transformar totalmente. É um processo, é dia a dia, é ação, é trabalho. Hoje eu fiz, amanhã eu não estou muito afim, mas eu vou fazer igual. Porque não é por mim, é pelas vidas que eu estou transformando. Vocês conseguem entender isso? Exatamente, Ana. Primeiro você tem que ir postar. Se não fizer, você não vai ter esse feedback. Perfeito. Então, primeiro é agir, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é agir, fazer o story.
muito claro. Eu mesma tinha muita dificuldade em aparecer. A Ana tinha muita dificuldade em aparecer. Quem vê os stories da Ana de hoje não acredita, mas ela tinha muita dificuldade em aparecer, tá? Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês é a repetição. A repetição, ela é a chave para você ficar na mente da pessoa, tá? Então, é o que eu falei antes, por exemplo, do ritual. Eu tenho um ritual todo dia de tomar um determinado óleo na minha água. Então, todo dia eu vou demonstrar a minha rotina e eu vou colocar um ritual, incluindo meus stories um ritual, pingando o óleo na água e tomando a água, né? Torne parte da sua rotina ritual. Não, todos os dias. Eu, no final do dia, coloco no difusor algumas gotas de óleo. E aí tem o meu momento ali, lendo uma leitura, com o óleo ali. Então, inclua isso no teu ritual. Porque as pessoas gostam de previsibilidade. E ver que você faz isso todos os dias vai fazer com que elas confiem em você. Não, se ela faz isso todos os dias, de fato, isso traz diferença. De fato, isso deve trazer alguma mudança. Então, eu também vou testar, também vou comprar para ver se funciona para mim também. Ó, a Ana colocou, eu acredito que o nosso desafio é a constância. Eu falo nisso. Eu falho nisso. A constância. Aí entra naquele ponto que a gente falou lá no início. Sem constância, você não cria relacionamento. Sem relacionamento, é difícil que você consiga vender. Porque aí é uma oscilação, né? Num dia eu faço, no outro não faço. Num dia eu faço, no outro não faço. Aí, se a pessoa que está assistindo vê que nem você tem aquela rotina de todos os dias fazer, por que ela vai comprar para fazer também? Então, comecem por aqui. Comecem pela repetição. Comecem pelos pequenos rituais. Bruna, se você não quer falar, por exemplo, ela começa com sua voz mostrando você usando. Se você não quer falar, você não precisa nem falar. Começa só mostrando. Mostra o óleo pingando, o difusor, mostra aquilo, sem aparecer. Coloca uma música, de repente escreve meu momento, ou escreve algo que faça sentido para você, hein? E aí vai começando aos poucos, mas aí vocês mantêm a constância todos os dias. A repetição, ela ajuda nisso, tá? A repetição, ela ajuda em manter a constância, porque aí você cria rituais, coisas que você vai postar todos os dias. Eu sei que parece assustador, não fica muito repetitivo todos os dias mostrando o mesmo ritual. Não fica, Betina. Por incrível que pareça, não fica. As pessoas, elas se sentem tão pertencentes e elas se sentem tão parte da tua rotina que elas já vão saber o que você faz. E aí, muitas vezes, você vai encontrar pessoas, vou falar por experiência minha, tá? Você vai encontrar pessoas e aí ela vai dizer assim, eu sei que você lê o teu devocional toda manhã. Gabi, eu sei que você usa muito laranja. Tem pessoas que não me conhecem, que quem me segue sabe, né? Laranja é da Gabi. Então, tipo, tem gente que vem e me fala, Gabi, eu vejo uma coisa laranja e eu já lembro de você. Por quê? Por causa da minha repetição. Gabi, hoje eu li esse devocional, já recebi mensagens assim, e lembrei de você. Por que ela lembrou de mim? Porque ela sabe que todas as manhãs eu faço meu devocional. Há muito poder na repetição. Tá? A pessoa se sente parte da tua rotina, ela se sente parte do teu dia, se ela sabe o que você faz todos os dias. Eu e Listras, a Ana Listras e Azul, não tem como não lembrar dela. Tá? E para finalizar, trouxe uma frase da Eleanor Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, acreditem nos seus sonhos, corram atrás deles, tá? Tudo é possível. A Betina, já deixei muito de postar rituais por achar repetitivo. Me aguardem agora. Quero ver, quero acompanhar vocês, quero ver os stories agora. Alguma dúvida?
vai ficar gravado, vocês podem repetir, assistir novamente, ver tudo. Se vocês tiverem dúvidas quando estiverem reassistindo, ou se surgirem dúvidas enquanto vocês estiverem fazendo stories, eu estou à disposição, eu estou nos 2 grupos, então vocês podem me chamar que eu estou à disposição, eu tiro dúvidas, tá? Se vocês têm alguma dúvida agora nesse momento, que pode não ser de stories, se vocês quiserem mandar ali na mensagem. Nenhuma dúvida? Todo mundo 100%, eu quero só ver se não tá, gente. Sem nenhuma dúvida sobre o conteúdo UAU. Vocês estão arrasando. Acho que tinham perguntado. Gabi, Oi. teve uma pergunta lá mais no início sobre os horários da postagem. Eu dei uma saidinha aqui para pegar um café, eu não sei se você respondeu. Não respondi. Sobre qual horário é melhor para postagem? Não, aí vai depender de cada audiência, tá? Você consegue ver o melhor horário de postagem ou o melhor horário que tem mais pessoas online através do teu próprio Instagram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Vocês vão ir no painel profissionais, nos insights ali, você vai ver nos seus seguidores, né? Ali nos insights dos seguidores, ali você vai conseguir ver o horário que tem mais pessoas online. Ai, meu Deus, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Vocês conseguem visualizar aí? Sim. Então, ó, vocês têm o dia da semana e o horário que tem mais pessoas online. E aí, ali vocês vão ter uma noção. Mas a entrega, ela não vai se basear no horário, tá, gente? A entrega vai se basear nas interações. Então, quanto mais interações a tua publicação tiver, mais o Instagram vai entregar, para mais pessoas vai chegar, independente do horário que você postar. Certo? Mais alguma dúvida? Assim que começarmos a aplicar o que você passou, com certeza vamos ter. Ótimo, daí vocês me mandem as dúvidas que eu vou ajudando vocês, tá? Eu vou parar a gravação, porque